do Senhor. Amém? Quem está feliz com o Senhor? A sua Bíblia, sem tempo de tempo. Você bem breve, Deus já promovido, tem falado grandemente aos nossos corações. Quero só trazer uma palavra breve, reflexiva para nós nessa noite, essa madrugada. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler dois textos, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus tem nos facultado de estarmos aqui com os irmãos. Agradecer a irmã Carla pelo convite, tem uma roupa, mas Deus seja louvado. Estamos aqui, para agradecer a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. E depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Quero agradecer a confiança também, pastor Gerson, que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, e que o Senhor seja louvado na vida do anjo da igreja. Amém? Feliz poder vir aqui cultuar a Deus junto com todos os irmãos e as irmãs que estão aqui nessa madrugada. Amém? Quem achou pode dizer amém. Amém. Hebreus capítulo 10, verso de número 25, diz assim a palavra do Senhor: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Amém? Abra lá em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo de número 1. E versículo de número 4, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Meus irmãos, eu li esses dois textos para fazer uma conjunção, uma referência desses dois textos, para falar acerca de um tema que Deus colocou no nosso coração. E o tema que Deus colocou no meu coração é avivados, porém imperfeitos. Então eu quero tratar um pouco sobre isso, desses minutos que me restam. Eu quero dizer aos irmãos que esse texto de Hebreus que nós lemos, acabamos de ler, aqui nós vemos o escritor, ele tentando abrir os olhos daqueles que se converteram a Cristo, a não voltar a praticar as obras do judaísmo. Então, na realidade, o que estava acontecendo aqui? Esses irmãos que se converteram ao Senhor, eles estavam sendo tentados a voltar a praticar as obras do judaísmo. Quando nós lemos o capítulo de número 10, versículo 25, o escritor ele vai exortar que os irmãos não deveriam abandonar a congregação, como é costume de alguns, ou seja, eles estavam, pastor, na realidade, querendo retroceder daquilo que eles receberam de Cristo. Então eles estavam sendo tentados a isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos e lemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos que aqui no capítulo de número 2, a igreja ela estava aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que quando eles receberam essa descida do poder do Espírito Santo, eles foram avivados, eles falaram em outras línguas, eles receberam o poder de Deus daquilo que era a promessa dentro da sua palavra. Quando nós lemos e estudamos, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos de uma forma superficial, pastor, ou seja, quando nós não meditamos e paramos para refletir, para estudar,
acreditamos ali que essa igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que deu início ao cristianismo, quando nós não paramos para estudar ela de forma profunda, nós nos enganamos e caímos no erro de achar que aquela igreja era uma igreja perfeita. Essa igreja era uma igreja que viveu vários momentos de avivamento. Foi uma igreja que viveu vários momentos de Pentecostes. Por vários momentos, pastor, essa igreja ela foi cheia do Espírito Santo e do poder do Senhor, mas essa igreja era um organismo vivo, era uma igreja reunida de pessoas, cheia do Espírito Santo, porém imperfeita. Então, muitas das vezes as pessoas olham e dizem: olha, irmão, nós devemos olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, porque ela era uma igreja perfeita, evangelista Ivanilson. Mas nós caímos no erro, porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que essa igreja, ela vivia numa dimensão de avivamento, porém, aquela igreja tinha seres humanos nela que eram imperfeitos, irmão. Por isso que muitas das vezes, pastor, algumas razões do porquê as pessoas, elas vêm para a igreja, elas aceitam ao Senhor e por qualquer motivo elas abandonam ou querem abandonar a igreja, é porque ela acha que a igreja é uma igreja 100% perfeita, mas não é, irmão. Então eu quero trazer aqui alguns exemplos de que essa igreja, mesmo vivendo numa dimensão de avivamento, mesmo vivendo numa dimensão de poder e glória, ela era uma igreja imperfeita. Quando nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós vamos analisar que Paulo, ele vai dizer que quando o Senhor Jesus, ele morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele foi visto por quase 500 irmãos. Pode ler o texto, irmão. 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus ressuscita e depois disso ele é visto por quase 500 irmãos. Mas quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, quando Jesus dá ordem para que eles subam para o cenáculo e esperem a promessa do poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós vamos ver em Atos capítulo 1, versículo 14, e estes perseveravam em oração unânime no templo. Mas quando nós vamos ver o versículo de número 15 de Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que daqueles 500 irmãos, apenas 120 permaneceram na oração. Sabe o que é que Deus está trazendo para o nosso coração nesta noite, amados irmãos? Que muitas das vezes a gente olha para um trabalho de oração e diz: a quantidade de pessoas é pouca. A gente olha para um trabalho de ciclo de oração e diz: meu irmão, meu Deus, poucas pessoas na igreja orando. É porque na realidade é isso mesmo. O chamamento para a oração diminuirá a quantidade de pessoas que vão orar e buscar a presença de Deus. O chamamento à oração diminuirá a quantidade de pessoas que vão estar de joelho, irmão Paulo, na presença de Deus em oração, mas ao mesmo tempo revelará aqueles que têm sede para buscar a presença do Espírito Santo de Deus, irmão. Da mesma forma que diminuirá a quantidade de pessoas na oração, revelará aqueles que têm sede pela presença do Espírito Santo de Deus. E mais, eu quero dizer à igreja nesta madrugada, eu quero dizer à igreja do Senhor, que a oração é o ministério minoria das pessoas da igreja. A oração é o ministério da minoria.
Porque para obter milagre, Jesus era acompanhado por muitos, mas para orar, só Pedro, Tiago e João. Foi assim no Monte da Transfiguração, foi assim ao entrar na casa do chefe dos publicanos, quando teve a sua filha quase morta. Só Pedro, Tiago e João entraram com Jesus em oração para poder buscar a presença do Senhor. No Getsemane, quem foi que subiu com Jesus? Quem foi que perseverou em oração? Mesmo assim, depois da oração, Ivanilson, dormiram. Mas só Pedro, Tiago e João, que estavam próximos ao Senhor. Orar não é fácil, irmão. Mas a oração revelará quem tem sede, quem tem desejo, pela busca da presença do Senhor, irmão. Eu quero dizer à igreja do Senhor nesta noite que persevere em oração, como já foi dito pelo pastor nesta noite. Orai sem cessar. Lucas capítulo 18, Jesus quem disse, ele ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer, irmão. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que na perseverança da oração aparecerá obstáculos para que eu e você não persevere na oração. Por isso Jesus disse, ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não desista, persevere em oração, porque Deus é especialista em responder aquele que o invoca, aquele que clama, aquele que suplica, porque a Bíblia diz no Salmo 91, ele me invocará e eu lhe responderei. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue perseverando na oração, porque Deus é especialista em responder aquele que busca. Pastor, não tem o tempo de orar. Davi era rei, era pai, era profeta, mas a Bíblia diz que por 3 vezes Davi clamava ao Senhor em oração. Daniel cuidava de quase 40 províncias, irmão. Daniel era governador na Babilônia, mas a Bíblia diz que por 3 vezes Daniel abria a janela em direção a Jerusalém e clamava e buscava ao Senhor em oração. Não tenho tempo, trabalho muito, estou cansado, não sei o quê. Tempo em oração não se tem, irmão, se cria. Glória a Deus. Tempo em oração não se tem, se cria. Talvez o teu melhor tempo de oração pode ser aqueles 20 minutos. Talvez o teu melhor tempo, o nosso melhor tempo de oração é aqueles 15 minutos que nós tiramos para buscar a presença de Deus. Muitas das vezes nós dizemos que não temos tempo, mas temos tempo para estar no celular, para estar no Facebook, para estar no Instagram, para assistir série. E muitas das vezes não temos tempo para buscar a Deus em oração. Amém? Então essa igreja é uma igreja avivada, porém perfeita. Então não desista da oração, irmãos. Não desista da oração, irmão. Eu digo sempre às irmãs do ciclo de oração lá da igreja, não se preocupe com a quantidade de pessoas que estão na igreja orando. Porque se tiver um crente de joelho, Ivanilson, orando, a igreja já está no poder de Deus. Glória a Deus. E às vezes fica preocupado, não deu muita gente no culto de oração. Quase não vai dar mesmo não, irmão. A rainha da Inglaterra disse que ela não temia um exército inteiro armado, mas ela temia um crente de joelho na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a igreja, ela pode não ter muita quantidade de pessoas às vezes orando, mas ela é uma igreja que está buscando a cada dia a perfeição do Senhor. Amém? A segunda coisa que eu vejo em Atos dos Apóstolos, para nós refletirmos nessa madrugada, é que muitas das vezes as pessoas ficam se queixando que ninguém vai evangelizar na igreja, que o pastor da igreja não evangeliza. E o que é que nós estamos fazendo para fazer a nossa parte? Porque nós só temos o direito de cobrar quando nós fazemos.
Certa vez um irmão chegou para mim na igreja e começou a falar: essa igreja não evangeliza, essa igreja não sai para evangelizar. No outro dia eu fiz uma reunião e vamos evangelizar, irmão. Sexta-feira, cadê o irmão que reclamava na igreja que não tinha evangelização? Não apareceu. Sabe o que é que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 12? Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque essa é a lei e os profetas. Ou seja, se você quer amor, ame. Quer perdão, perdoe. Quer que alguém vá evangelizar, evangelize primeiro. Porque não adianta cobrar algo de alguém que eu não faço. Não quero aqui, pastor, me gloriar, mas quando eu falo sobre a oração, e Deus conhece o nosso coração e sonda, quando nós falamos sobre algo e cobramos na igreja, nós temos que fazer primeiro. Quem é minha ovelha lá na igreja sabe, conhece. Antes de começar os cultos, principalmente os cultos no domingo, eu costumo chegar na igreja todos os domingos de 5h20 da tarde para entrar na presença de Deus em oração. Então aquilo que eu vou cobrar de alguém, na prática, eu vou estar dando exemplo com o meu exemplo. Então não adianta eu querer cobrar algo de alguém que eu não faço. Então essa igreja de Atos dos Apóstolos, Jesus deu uma ordem. Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis as minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria. Apenas 120 permaneceram na oração. Sabe o que é que Deus está trazendo para o nosso coração nesta noite, amados irmãos? Que muitas das vezes a gente olha para o trabalho de oração e diz: a quantidade de pessoas é pouca. A gente olha para o trabalho de ciclo de oração e diz: meu irmão, meu Deus, poucas pessoas na igreja orando. É porque na realidade é isso mesmo, irmão. O chamamento para a oração diminuirá a quantidade de pessoas que vão orar e buscar a presença de Deus. O chamamento à oração diminuirá a quantidade de pessoas que vão estar de joelho, irmão Paulo, na presença de Deus em oração, mas ao mesmo tempo revelará aqueles que têm sede para buscar a presença do Espírito Santo de Deus, irmão. Da mesma forma que diminuirá a quantidade de pessoas na oração, revelará aqueles que têm sede pela presença do Espírito Santo de Deus. E mais, eu quero dizer à igreja nesta madrugada, eu quero dizer à igreja do Senhor, que a oração é o ministério minoria das pessoas da igreja. A oração é o ministério da minoria, porque para obter milagre, Jesus era acompanhado por muitos, mas para orar, só Pedro, Tiago e João. Foi assim no Monte da Transfiguração, foi assim ao entrar na casa do chefe dos publicanos, quando teve a sua filha quase morta. Só Pedro, Tiago e João entraram com Jesus em oração para poder buscar a presença do Senhor. No Getsemane, quem foi que subiu com Jesus? Quem foi que perseverou em oração? Mesmo assim, depois da oração, Ivanilson, dormiram. Mas só Pedro, Tiago e João, que estavam próximos ao Senhor. Orar não é fácil, irmão. Mas a oração revelará quem tem sede, quem tem desejo pela busca da presença do Senhor, irmão. Eu quero dizer à igreja do Senhor nesta noite que persevere em oração, como já foi dito pelo pastor nesta noite. Orai sem cessar. Lucas capítulo 18, Jesus quem disse, ele ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer, irmão. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que na perseverança da oração aparecerá obstáculos para que eu e você não persevere na oração. Por isso Jesus disse, ensinou o dever
de orar sempre e nunca desfalecer. Não desista, persevere em oração, porque Deus é especialista em responder aquele que o invoca, aquele que clama, aquele que suplica, porque a Bíblia diz no Salmo 91, Ele me invocará e eu lhe responderei. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue perseverando na oração, porque Deus é especialista em responder aquele que busca. Pastor, não tem o tempo de orar. Davi era rei, era pai, era profeta, mas a Bíblia diz que por 3 vezes Davi clamava ao Senhor em oração. Daniel cuidava de quase 40 províncias, irmão. Daniel era governador na Babilônia, mas a Bíblia diz que por 3 vezes Daniel abria a janela em direção a Jerusalém e clamava e buscava ao Senhor em oração. Não tenho tempo, trabalho muito, estou cansado, não sei o quê. Tempo em oração não se tem, irmão, se cria. Glória a Deus. Tempo em oração não se tem, se cria. Talvez o teu melhor tempo de oração pode ser aqueles 20 minutos. Talvez o teu melhor tempo, o nosso melhor tempo de oração é aqueles 15 minutos que nós tiramos para buscar a presença de Deus. Muitas das vezes nós dizemos que não temos tempo, mas temos tempo para estar no celular, para estar no Facebook, para estar no Instagram, para assistir série. E muitas das vezes não temos tempo para buscar a Deus em oração. Amém? Então essa igreja é uma igreja avivada, porém perfeita. Então não desista da oração, irmãos. Não desista da oração, irmão. Eu digo sempre às irmãs do ciclo de oração lá da igreja: não se preocupe com a quantidade de pessoas que estão na igreja orando. Porque se tiver um crente de joelho, Ivanilson, orando, a igreja já está no poder de Deus. Glória a Deus. E às vezes fica preocupado, não deu muita gente no culto de oração. Quase não vai dar mesmo, não, irmão. A rainha da Inglaterra disse que ela não temia um exército inteiro armado, mas ela temia um crente de joelho na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a igreja, ela pode não ter muita quantidade de pessoas às vezes orando, mas ela é uma igreja que está buscando a cada dia a perfeição do Senhor. Amém? A segunda coisa que eu vejo em Atos dos Apóstolos, para nós refletirmos nessa madrugada, é que muitas das vezes as pessoas ficam se queixando que ninguém vai evangelizar na igreja, que o pastor da igreja não evangeliza. E o que é que nós estamos fazendo para fazer a nossa parte? Porque nós só temos o direito de cobrar quando nós fazemos. É verdade. Certa vez um irmão chegou para mim na igreja e começou a falar: essa igreja não evangeliza, essa igreja não sai para evangelizar. No outro dia eu fiz uma reunião e vamos evangelizar, irmão. Sexta-feira, cadê o irmão que reclamava na igreja que não tinha evangelização? Não apareceu. Sabe o que é que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 12? Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque essa é a lei e os profetas. Ou seja, se você quer amor, ame. Quer perdão, perdoe. Quer que alguém vá evangelizar, evangelize primeiro. Porque não adianta cobrar algo de alguém que eu não faço. Não quero aqui, pastor, me gloriar, mas quando eu falo sobre a oração, e Deus conhece o nosso coração e sonda, quando nós falamos sobre algo e cobramos na igreja, nós temos que fazer primeiro. Quem é minha ovelha lá na igreja sabe, conhece. Antes de começar os cultos, principalmente os cultos nos domingos, eu costumo chegar na igreja todos os domingos de 5h20 da tarde para entrar na presença de Deus em oração. Então aquilo que eu vou cobrar de alguém, na prática, eu vou estar dando exemplo com o meu exemplo. Então não adianta eu querer cobrar algo de alguém que eu não faço. Então essa igreja de Atos dos Apóstolos, Jesus deu uma ordem. Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis
a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, 100% perfeito na terra. A igreja só vai se tornar perfeita, gloriosa, só no céu. Aqui na terra, se existisse igreja perfeita aqui na terra, então a primeira igreja perfeita que nós fôssemos para essa igreja perfeita, ela ia passar a se tornar a igreja imperfeita, porque eu ia para lá. E eu tenho tantas falhas, que a cada dia estamos procurando aprimorar, aperfeiçoar. Nós não estamos no estado de glorificação. Ainda chegaremos no estado de glorificação. A Bíblia diz em Provérbios que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até um dia chegar a ser luz perfeita. Então, a mensagem que eu trouxe aqui em alguns minutos, é essa, uma reflexão. Não abandone a congregação por qualquer coisa. Persevere. Persevere. Não quer orar? É eu que vou lá, eu vou orar, Deus vai me usar na oração. Muita gente não quer descer na oração, mas eu vou lá, vou fazer minha parte. A oração diminuirá a quantidade de pessoas na igreja. Tem alguém aqui que trabalha com o trabalho de oração? Na igreja? Desanime não. Você não vai ver. Se for dia de festa, pode ter certeza, né, pastor? Que a igreja mas oração é poucos. Mas revelará quem tem sede do Espírito Santo. A evangelização do mundo não quer ir. Filipe vai sozinho em Samaria. A igreja no evangelismo só veio 2 irmãos, 3, vários 3. Louvado seja Deus. Então que possamos refletir sobre isso nessa madrugada. Amém? Que a igreja, ela pode estar numa dimensão de avivamento, mas porém ela não ainda está 100% perfeita. Então que possamos perseverar, continuar, perseverando naquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus, nesses rápidos minutos que me deram, já tem 4 minutos ali, mas eu quero agradecer a confiança do pastor, do anjo dessa igreja, em nome de Jesus, que Deus seja louvado cada dia da vida do Senhor, a irmandade, pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, para poder adorar ao Senhor junto com os irmãos. Amém? Não desanime com as coisas que aconteceram. Cumpra o seu chamado e o seu propósito. Eu sei que tem pessoas que não vão entender o que eu falo aqui hoje, mas ora ao Senhor que Deus vai agradecer. Mas nesses últimos dias, o que eu estou conseguindo enxergar e ver dentro dessa visão é isso. Então precisamos mergulhar mais para entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. A igreja de Atos era perfeita, então qualquer coisinha que aconteceu na igreja, vou desistir. Persevere, porque todas as cartas, Atos, todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas, não tinha nenhuma igreja perfeita. Todas elas tinham problema. Esqueci de dizer a igreja de Corinto, né? Quem quisesse ir para a igreja de Corinto, lá tinha o que? Grupinho, lá tinha facção, lá tinha fornicação, lá tinha adultério, irmãos colocando outros irmãos na justiça. E aí chegasse lá nessa igreja, irmão, você ia dizer, vou ficar aqui não. Ia logo correr. Mas que possamos perseverar, porque dentro dessa igreja que tem problemas, que tem imperfeição, é lá que Deus está querendo te plantar, é lá que Deus quer te estabelecer para que você seja a diferença naquela comunidade. Amém? Então que Deus seja louvado na vida de todos vocês em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Cumprimos o nosso propósito essa noite, amém? Amém. Todos nós que estamos aqui reunidos sairemos de posse de vitória. Que é a vitória, o compromisso de orar até madrugada. Conseguimos, aleluia. Glória. Um, dois tirou um cochilinho, foi ali atrás da rosto, outro foi dar uma voltinha lá fora. Mas nós vencemos, irmãos. Eu espero que essa seja a primeira vigília e muitas que virão. Né? Os próximos feriados já estão na mira. Né? Porque um feriado assim, a gente chamar outros irmãos para somar. Né? Para a gente ficar tendo sempre a mesma religião, então outras pessoas, outras oportunidades. Né? A aurora já está surgindo ali, aleluia. O dia já está amanhecendo. E nós queremos encerrar esse momento, irmãos. Vamos ficar de pé? Amém? Amém. Deus deu ao nosso irmão Lucas uma visão essa semana. E ele contou aqui no domingo. Né? E essa visão, ele olhava para ali por trás, ele entrava e olhava aqui, ele via que embaixo do altar, era como se fosse um forno a lenha, mas estava só cinzas. E Deus falava no Espírito, o Espírito Santo falava a ele: temos que trazer lenha. É necessário trazer lenha. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu busco, eu sou a presbítera da igreja, mas se eu busco sozinha, o altar não vai ser aceso e a igreja não vai incendiar. É necessário que esse seja um esforço conjunto. O pastor tem que trazer lenha, Nidá tem que trazer lenha, Lúcia traz a lenha, Navegantes traz a lenha, a Mocidade traz a lenha. Quando a gente vai ver, irmãos, o fogo arana tomando conta de tudo, enchendo os nossos corações, e a igreja vai estar forte, transformada e impactando este bairro, quiçá a nação. Cada um trazendo o seu pouquinho, amém? Passou um tempo, irmão, onde a gente está dizendo assim: porque se fulano não faz, eu também não vou fazer. Não, irmão, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Aleluia. Mas eu estou fraquinho. Hoje já teve oração por avivamento, amém, irmão? Vanilson orou aqui, não foi não? Aviva esses crentes aqui que vieram à frente, Senhor. Desse lado, gente querendo ser batizado com o Espírito Santo. Então nós estamos começando a buscar. Não para. Não desista, irmãos. Porque a vida de crente é uma vida de dificuldade. Quem prega por aí afora que vida de crente é moleza, né? Tem um povo que diz assim: eu era isso, eu era aquilo outro. Agora eu tenho um carro, eu tenho uma empresa, eu sei o quê, eu sou não sei o quê, né? Isso só vitória. Liga a TV de madrugada para tu ver. Na Fogueira Santa ganhar isso, no Caminho de Sal ganhar não sei o quê. Irmãos, isso é confusão do inimigo. Para você ficar no engodo e não entender o que é luz. Porque a luz, ela vai dizer para você o meu e o seu pecado, ela vai revelar para que a gente se arrependa e tenha comunhão com Deus, porque a busca gera